Cantinho de leitura na escola. Esse é o tema do vídeo de hoje. Aproveita, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos lá? O cantinho da leitura é uma prática tão antiga nas escolas. É muito raro a gente chegar em uma sala de aula e não ver um cantinho da leitura. Chegar numa escola e não ver o cantinho da leitura. E aí, essa é a questão. Por ser uma prática tão antiga, ela realmente tem sido efetiva? Ela tem cumprido o seu papel? O cantinho da leitura é muito importante. Importante para gerar a formação de leitor. Não devemos colocar o cantinho da leitura na sala de aula ou em qualquer outro espaço da escola apenas para ornamentar, enfeitar. E, infelizmente, eu tenho a oportunidade de visitar muitas escolas, muitas salas de aula e eu percebo que fica lá só como se fosse algo para arrumar a sala. E isso não deve acontecer. O cantinho da leitura ele precisa ser ativo, ele precisa ser realmente uma atividade que seja de engajamento com os estudantes, esteja presente no plano de aula do professor e muitas vezes com atividades desenvolvidas com intervenções. Outra coisa muito importante do cantinho da leitura não é apenas colocar livros aleatórios. A gente precisa colocar nesse cantinho da leitura livros que têm a ver com a idade do estudante que está na sala de aula, a questão de gênero, de raça, né? A questão do desenvolvimento deles, a questão do que mais atrai, do que mais eles gostam e principalmente livros que têm a ver com o desenvolvimento deles. Quero destacar aqui que quando eu digo a importância de organizar o cantinho da leitura, pensando nessa criança, nesse estudante, para que atenda cada vez mais os desejos, a idade, isso eu quero dizer que é desde a hora que ele entra na escola. Ou seja, tem crianças que já estão na escola a partir de 1 ano, 2 anos de idade. E a gente sabe que essas crianças estão começando sua escolaridade, né? Estão entrando no processo de letramento. Então, toda criança, mesmo que ela não leia convencionalmente, ela precisa ter acesso a livros, ela precisa pegar livros. E quanto mais o professor lê para ele, é modelo de leitor, e o professor tem comportamento leitor, divulga livros, fala sobre livros, lê, abre o livro para ele, melhor para essa criança tomar gosto pela leitura. E aí esse processo de interação com a leitura vai potencializando o letramento até quando ele estiver maior, chegar lá nos anos iniciais, anos finais, que já lê convencionalmente, aí sim ele vai se tornar cada vez um leitor mais potente, atribuindo sentido e significado ao que lê. Então é muito importante o trabalho do cantinho da leitura desde os pequenininhos. E se você tiver creche, inclusive com criança de meses, faça essa leitura cotidiana, coloque ele deitado lá. Inclusive tem livros de pano, livros de diversas formas para os bebês pegarem. E é muito importante desde os bebês. Então, a leitura é para toda a idade. Agora, quando a criança ela já está inserida num ambiente que é escolar, a escola precisa realmente potencializar. Hoje é muito importante, inclusive, a gente colocar no cantinho da leitura livros que falem de racismo, livros que falem de gênero, livros que falem de histórias que tragam situações da vida cotidiana. Então, claro que é importante a gente trazer os contos de fadas, as histórias mais tradicionais, mas a gente precisa também trazer histórias que retratem um pouco a atualidade, né? E aí, dessa forma, a gente precisa organizar esse cantinho para que ele seja funcional. Então, a gente precisa colocar, claro, um estante ou um estilo de sapateira para encaixar os livros. É bom que tenha um esteira, um tapete, almofadas, que tenha momentos que possa usar ainda mais a imaginação. Podemos, inclusive, colocar roupas de personagens, arrumar ali no canto, um baú, uma organização de roupas penduradas para que eles possam usar, brincar desses personagens. E aí, dentro do plano de aula, o professor deve organizar 2 ou 3 vezes por semana uma atividade no cantinho da leitura. Qual é o livro que esse estudante vai pegar e vai ler, vai deitar na almofada, vai viver o propósito de leitura por deleite? Qual é o livro que eles mais gostaram, que eles mesmos vão dramatizar? Qual é o livro, inclusive, que vai se tornar uma biblioteca itinerante dentro da escola a partir desse cantinho? Vai levando essas divulgações para outras turmas, para outras salas, para o pátio da escola.
é muito importante o Cantinho da Leitura gerar divulgadores de leitura. Eles precisam falar sobre o que leram, indicar livros, né? Trazer livros de outros espaços, fazer trocas. Isso tudo demanda uma organização e um procedimento do professor. Então, mais uma vez, esse vídeo aqui é para a gente destacar como essa ferramenta do Cantinho da Leitura ajuda no processo de letramento, de alfabetização, de formação de leitores, de incentivo à leitura. Isso vem sendo tão discutido que o Ministério da Educação, com o Pacto, Compromisso de Toda Criança Alfabetizada, o ano passado, né, fez uma convocação para que as secretarias municipais de educação, as escolas, fizessem suas inscrições para que entrasse esse registro e as escolas terem uma verba específica através do PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. E a escola ter autonomia para comprar os livros e escolher os livros de acordo à sua realidade, os estudantes, o que a escola mais quer potencializar. Então, olha que iniciativa maravilhosa. E para as escolas particulares, a gestão da escola já tem que pensar em um orçamento que vai liberar para essa compra de livros e também envolver as famílias através das listas de material, para que esses livros também venham através das famílias. E a gente possa, de fato, ter um cantinho não só, mais uma vez, para ornamentar. Outra coisa importante, já que as escolas públicas vão adquirir mais livros e a escola particular precisa manter essa aquisição de livros, a gente precisa também estar inovando esse cantinho. Então, essa semana eu coloquei tantos livros, aí eu vou deixar por quantos dias? 15 dias, 3 semanas? Quando é que eu vou fazer essa troca de livros? E por que eu vou fazer? Então, inclusive, vocês podem organizar a mala da leitura, a sacola da leitura, a cesta da leitura. E aí, esses livros irem para casa, voltar, né? Podem colocar também uma espécie de palcozinho próximo do Cantinho da Leitura para que os estudantes possam recontar as histórias, publicar os livros, né? E outra coisa, gente, o estudante, para ter comportamento leitor, ele precisa ter o prazer de abrir o livro. O ato de abrir o livro é algo emocionante. Isso faz com que a leitura esteja mais próxima, mais presente. Eu sei que a gente tem lido muito livro digital, é bacana também, né? Mas para as crianças não. O bom é o livro físico, né? E aí que a gente possa realmente pegar o livro, sentir o cheiro. Eu sempre falo que a escola precisa cheirar a leitura, a sala de aula precisa cheirar a leitura. E com isso a gente potencializa a formação do leitor. E quando a gente chegar lá no processo de alfabetização, que é a aquisição do código, a decodificação, ele já passou o quê? Pela leitura da antecipação, da inferência, a leitura de seleção e o gosto pela leitura. Então nós vamos deixar aqui, inclusive nesse vídeo, alguns vídeos pequenos mostrando e fotos também de alguns cantinhos de leitura por onde a gente passa, as escolas que a gente trabalha. E de fato, mais uma vez eu quero destacar, precisa ser uma atividade desenvolvida no plano de aula do professor com intenções e sim, contribuindo cada vez mais para esses leitores ávidos que são as nossas crianças e os nossos estudantes. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo. Então deixe seu like, deixe seu comentário. Inclusive, diz aí para mim como é que você tem feito seu cantinho de leitura, o que é que sua escola tem desenvolvido e aí a gente pode compartilhar ainda com mais pessoas. Então, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.